Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Embora superficialmente todos saibamos dessas coisas, ainda é uma bênção ponderar e pensar no que o Senhor nos deu em nossos dias por meio do profeta Elias. Pensar em seu nascimento simples nas colinas do Kentucky, na família em que ele foi criado, na educação que formou sua infância e sua vida de jovem adulto até sua conversão, que moldou a compaixão e o sentimento que ele tinha pelas pessoas, independente da posição social, de ser jovem ou idoso, rico ou pobre, não se testemunhou amor maior do que se sentiu vindo do nosso profeta. O que isso significa para o crente? Com toda a honestidade, não creio que possamos expressar isso em palavras. Podemos realmente entender ou compreender plenamente quem veio em nossos dias, ou o impacto que ele teve, e que somente a eternidade pode proclamar. Para a noiva, é um dia especial, um dia que celebramos, quando Deus deu o sopro de vida ao nosso Elias, o cumpridor de Malaquias 4, a voz de Apocalipse 10:7, o poderoso sétimo anjo mensageiro. Não há outro ministério na terra que se compare ao dele. Observe os diferentes ministérios que surgiram e desapareceram nos últimos 100 anos. Sem dúvida, grandes homens, poderosamente usados por Deus, ungidos, pregaram aos perdidos, levaram inúmeras almas a Cristo, curaram, mas nenhum é mais relevante neste momento do que quando a voz do profeta de Deus ecoou as palavras de vida, gravadas e preservadas. Ver a maneira como Deus abençoou e fez florescer a palavra a ponto do mundo inteiro, poder experimentar o impacto da voz de Deus, cada um por si mesmo, apesar da distância e das barreiras linguísticas. Podemos ver as profecias e as escrituras se cumprirem. Nós nem sequer conhecíamos ou entendíamos a Bíblia, a palavra de Deus, até Deus enviar um profeta para interpretá-la para nós e, como parte da noiva, nada está oculto para nós, que aceitamos o porta-voz provido por Deus para hoje. Não é de se admirar que Satanás combata essa voz, odeie essa voz e tente usar espantalhos para manter as pessoas longe dela. Louvado seja o Senhor pela revelação. Você se pergunta por que a celebramos? Porque é tudo Deus. Ele escolheu o homem, escolheu seu estilo, personalidade e hábitos pessoais para atrair a noiva. Não podemos evitar isso, apesar de sermos completamente incompreendidos de dizerem que damos muita ênfase a um homem, mas no final, no fundo do nosso coração, sabemos que apenas adoramos a Jesus Cristo e agradecemos a Deus por ter descido, envolto em carne humana novamente, tornando essa palavra manifesta, fazendo-a ganhar vida e mostrando que um pecador salvo pela graça pode alcançar a perfeição. Agradecemos ao Senhor pela vida do irmão Brana, pelo sacrifício que ele fez e também por sua família compartilhar o marido e pai conosco, o que permitiu que ele seguisse a orientação do Senhor, armazenando o alimento para nós agora, para sermos sustentados pela verdadeira palavra de Deus durante a maior fome da história do mundo. Que povo abençoado somos por estarmos sob o ministério desse grande sétimo anjo mensageiro, nascido naquele dia, 6 de abril de 1909. Irmão Brana, nós o amamos. Uau! Que tributo ao profeta de Deus! Isso foi mesmo especial. Adoro o fato de ele ter dito que podemos ver profecias e escrituras se cumprirem durante nossa vida. E sou muito grato por ele ter nos dado a revelação para ficarmos ao lado da palavra manifestada para nossos dias. Obrigado por isso, irmão Will. Foi definitivamente inspirado. Em adição a isso, o próximo testemunho é outro destaque de como a vida de rendição do profeta e seu ministério ainda estão muito vivos em demonstração e em poder, como Hebreus 13:8 em ação. Espere até ouvir isso. Este testemunho é de um irmão e sua família que moram em Dar es Salaam, na Tanzânia, os quais têm o hábito de apertar o play.
Ele arrenda um sítio a uns 190 quilômetros de distância, em Morogoro, ao qual viaja com frequência. Há algumas semanas ele estava trabalhando no sítio e durante sua estada algo aconteceu. Às vezes, Deus permite que as coisas aconteçam com um propósito que só percebemos mais tarde. Aqui está seu testemunho. Certa vez, eu estava em Morogoro fazendo trabalho agrícola e durante minha estada lá, a filha do proprietário foi possuída por espíritos malignos. A família é muçulmana. Eles me disseram que ela costuma ter ataques de vez em quando e que, quando isso acontece, eles consultam um sacerdote anglicano para que venha orar por ela para que se acalme. Dessa vez, as coisas estavam piores. Ela estava altamente possuída e foi difícil acalmá-la. Tiveram de amarrá-la para limitar sua mobilidade, pois ela era feroz e perigosa para a comunidade. Como de costume, chamaram o sacerdote anglicano para orações. Quando chegou, o sacerdote foi recebido com uma linguagem áspera da garota possuída. O que veio fazer aqui? Seu sujo! Você que está sujando a igreja de Deus. Você é o mais adúltero que existe e um grande mentiroso. O pregador tentou ganhar alguma força e respondeu: é você, não eu. Estou enviando fogo do céu para devorá-lo. Fogo, fogo, desça e varra esses espíritos. Os espíritos responderam: não se dê ao trabalho de pedir fogo, pois sabemos que você não tem fogo e não tem poder para pedir fogo. Por favor, desamarre-me para que eu possa lhe dar uma lição. Foi uma confusão entre o sacerdote e os espíritos. Eu era uma das pessoas na audiência, então, quando vi esse conflito, decidi me afastar lentamente dessa confusão. Lá fora encontrei o proprietário do sítio, que me perguntou: vocês, pessoas de oração, querem dizer que não conseguiram expulsar esses demônios? Fiquei chocado com essa pergunta e me senti muito mal com isso. Mas, de repente, tirei forças das promessas de Deus e disse a mim mesmo: é verdade que não consigo, mas há alguém que pode fazer isso. Meu Deus vivo, Ele é capaz, pois é maior do que os demônios. Então minha mente se voltou à mensagem que havíamos ouvido no domingo anterior: 3 classes de crentes. Procurei a mensagem no aplicativo À Mesa do meu celular e localizei onde o profeta estava orando pelos doentes. Em seguida, voltei à jovem possuída e apertei o play junto ao seu ouvido. Enquanto a voz de Deus continuava, o irmão Brana pediu à congregação que levantasse as mãos. Então levantei minha mão e coloquei a outra mão sobre a cabeça da jovem possuída. Enquanto o irmão Brana prosseguia com a oração, a jovem começou a se acalmar aos poucos, e quando ele terminou a oração, os demônios haviam se retirado, deixando a jovem muito tranquila. Glória a Deus! De fato, há vitória quando se aperta o play, e essa é uma manifestação verdadeira disso. Depois disso, peguei a jovem pela mão e a levei para dentro com seus parentes, pedindo ao sacerdote anglicano que também entrasse para que pudéssemos fazer as orações finais juntos. O sacerdote ficou envergonhado e se recusou a entrar. Ele foi embora imediatamente. Fiz uma breve oração, entregando a jovem e a família a Deus. Após as orações, a família perguntou se eu poderia continuar a fazer as orações noturnas com eles. Prometi fazer isso, se Deus quiser, quando voltar para lá. A jovem não teve nenhum ataque desde então. Nosso Deus é de fato o verdadeiro Deus fiel que ouve e responde às orações. O ministério de fitas é de Deus. As fitas são a voz de Deus gravada e são poderosas, não há dúvida quanto a isso. Louvado seja o Senhor. Um irmão de Dar, Tanzânia. Agora, sou apenas seu irmão pela graça de Deus. Mas quando o anjo do Senhor desce, torna-se então uma voz de Deus para você. Talvez, se eu o ofendi ao dizer isso, perdoe-me, mas senti que poderia ficar ressentido, mas eu sou a voz de Deus para você. Está vendo? Disse isso novamente. Desta vez foi sob inspiração, veja. E eu me incomodei com isso da primeira vez, mas ele repetiu. Agora veja, não posso dizer nada de mim mesmo, mas o que ele me mostra, eu digo. Acredite nisso e veja o que acontece. Veja, ele mostrou.
No final de fevereiro, compartilhamos com vocês sobre algumas viagens de distribuição de tablets que o irmão Roger Rojas, do escritório de Lima, Peru, faria no mês de março. Hoje temos o prazer de informar que nosso irmão teve grande proveito nessas viagens, continuando suas visitas às áreas rurais do Peru. Aqui está uma parte do relato do irmão Roger sobre a primeira viagem a Iquitos, no primeiro fim de semana de março. Iquitos está localizada a 1.020 quilômetros, ou seja, 610 milhas, de Lima. Houve um total de 8 igrejas reunidas para a reunião. 3 igrejas viajaram 10 horas pela zona rural, 2 igrejas viajaram de 5 e 6 horas e 3 igrejas viajaram 35 minutos em barcos para chegarem à reunião. Conseguimos distribuir um total de 100 tablets Ágapo. O evento foi realizado num local que foi construído recentemente e pertence ao pastor David Pinedo, localizado a 30 minutos de Iquitos. Ele nos ofereceu o local gratuitamente. Os crentes estavam muito ansiosos e expressaram os cumprimentos de muitos crentes que não puderam comparecer por motivos econômicos. Todas essas igrejas se reuniram para receber os tablets Ágapo, depois de 20 anos sem terem companheirismo. Eles se abraçaram, choraram e louvaram ao Senhor por esse evento maravilhoso. Eles agradeceram ao irmão José e a Gravações A Voz de Deus por tornarem possível a distribuição dos tablets. Foi realmente uma experiência inesquecível, com mais de 130 pessoas participando da reunião. Uau! Isso simplesmente derrete o nosso coração. Quando pensamos nos irmãos e irmãs que estão viajando por grandes distâncias, de até 10 horas, e até mesmo alguns que estavam em barcos, apenas para estar lá. Como foi precioso para aqueles que puderam vir, e sem dúvida os que não puderam vir devem ter lambido o mel quando eles voltaram. Amém. É isso mesmo. Depois de voltar a Lima e descansar por alguns dias, nosso irmão estava fazendo os preparativos para partir novamente no fim de semana seguinte para Junín, que fica a uns 310 quilômetros de Lima. Está localizada a oeste da Selva Central e a 10 horas de estrada. Em Junín, foram realizadas 2 reuniões separadas, e o irmão Roger distribuiu 120 tablets Ágapo e 35 cartões microSD. 7 igrejas compareceram às reuniões de distribuição vindas de pequenas cidades espalhadas pela região. O irmão Roger compartilhou. O primeiro evento foi no sábado, dia 9 de março, às 9 da manhã, em Santa Ana. Um grupo de uns 35 crentes me convidou para visitar um novo edifício localizado em Selva Alta, a 2 horas de distância de San Ramon, onde começamos. Não há residentes nesse local, mas eles realizam seus cultos lá 6 dias por semana e depois vão à cidade para se abastecerem de produtos de primeira necessidade e retornam à selva. No domingo, dia 10, estávamos em Naranjal, começando às 10 da manhã e terminando às 11 da noite. Os crentes daqui ficaram muito agradecidos mais uma vez a Gravações A Voz de Deus pelo grande trabalho de distribuição dos tablets Ágapo. Publicaremos algumas fotos e vídeos dessas viagens no site brana.org e no aplicativo Lifeline. Até o momento, mais de 1.500 tablets Ágapo foram distribuídos nas áreas rurais do Peru. Desde as selvas quentes e úmidas até as altas montanhas, os filhos de Deus estão recebendo a mensagem para ler, estudar e ouvir a voz de Apocalipse 10:7 como nunca antes. O irmão Yvon, nosso bibliotecário da Gravações A Voz de Deus em Pointe Noire, Congo, Brazzaville, e sua equipe estão mais uma vez trabalhando arduamente nas trilhas missionárias e testemunhando as pessoas. Dessa vez, eles visitaram uma prisão, levando alguns livros de mensagens para os prisioneiros e também apertaram o play para que eles ouvissem a mensagem por si mesmos. Aqui está um testemunho extraordinário que o irmão Yvon compartilhou conosco após a visita à prisão. Havia um prisioneiro na cela chamado Blaise, que já havia cumprido mais de 4 meses de prisão. Esse irmão Blaise nunca tinha ouvido falar da mensagem ou do irmão Brana.
Essa foi sua primeira oportunidade de ver os missionários fazerem uma apresentação e depois chamarem William Branham para pregar. Ele estava muito atento na audiência. Depois do sermão, ele ouviu os missionários darem testemunho do irmão Branham, que tinha ido a Houston, no Texas, onde 2 jovens estavam condenados à morte. E graças à intervenção e à pregação do irmão Branham, esses jovens tinham sido poupados. Ele também ouviu o testemunho do prisioneiro paralítico que andou depois de ouvir a fita "Um abismo chama outro abismo", na prisão de Oweso, na região norte do país, e muitos outros testemunhos. Ele foi falar com o encarregado da prisão para pedir um livro da mensagem que deixamos e que lhe foi dado. Ele começou a ler com muita atenção e naquela mesma noite, antes de dormir, abriu o livro na página com a foto do irmão Branham entre as estrelas, colocou-o na mesa de cabeceira e adormeceu. Em seu sono profundo, ele teve um sonho em que o irmão Branham lhe aparecia visivelmente, acompanhado por uma grande coluna de fogo que seguia o profeta por trás. Uma voz clara e audível lhe disse estas palavras: "Blaise, já que você me aceitou, vim para libertá-lo tanto espiritualmente quanto fisicamente, para que saia desta prisão." Quando ele acordou, era domingo, dia 25 de fevereiro. Por volta das 10 da manhã, ele recebeu uma ligação para comparecer ao tribunal no dia seguinte, segunda-feira, dia 26. Naquela segunda-feira, ele levou seu livro das Eras da Igreja debaixo do braço para o tribunal. Assim que o juiz, que nem sequer é crente, o viu com o livro, perguntou-lhe: "Você é branhamista?" Ele respondeu: "Não, os missionários nos deram esses livros na prisão e eu criei nisso." O juiz continuou e disse: "Como você creu nesse homem por causa desse livro sagrado, eu lhe dou a liberdade. Você está absolvido." Então eles assinaram os papéis e nosso irmão foi libertado na terça-feira, dia 27 de fevereiro. Ele mal pôde crer. Ele ligou para um dos números de telefone que deixamos na prisão. Aqui estão suas palavras: "Sou o Sr. Blaise. Sei que o senhor não me conhece, mas sou um dos prisioneiros que foram libertados por William Branham quando o senhor esteve na prisão no último sábado. Estou procurando uma igreja onde eu e toda a minha família possamos ouvir a voz desse profeta. Nós lhe indicamos uma igreja de fitas perto dele, e no domingo, 3 de março, ele foi testemunhar da glória do Senhor Jesus. Ele está se preparando para o batismo. Enquanto estávamos na prisão, mais de 60 prisioneiros aceitaram o Senhor Jesus Cristo e agora estão prontos para o batismo nas águas. Louvado seja o Senhor Jesus, que Deus os abençoe abundantemente." Irmão Ivon. Bibliotecário da Gravações A Voz de Deus em Pointe Noir, Congo, Brazzaville. Louvado seja o Senhor. Uau, que testemunho! Desde que era apenas um garotinho, lembro-me de ver o irmão Keith indo para o Zimbábue com o trailer do Captain A Visão e trabalhando com meu pai em muitas missões diferentes para a obra da Gravações A Voz de Deus. Agora, muitos e muitos anos depois, ainda estamos recebendo relatos missionários do irmão Keith sobre o trabalho contínuo que ele está fazendo na África do Sul, Botsuana, Namíbia, Madagascar e muitos outros locais. Que Deus abençoe ricamente o irmão Keith. Ele é um verdadeiro guerreiro no exército de forças especiais de Deus na divisão do Ministério de Fitas. Ele está na linha de frente há muito tempo. E isso é uma inspiração para muitos de nós. E a seguir, mais um relato do irmão Keith. Dessa vez ele estava distribuindo tablets Agapo para os crentes no país de Lesoto. Aqui está seu relato. Parti de Durban no dia 6 de março para uma viagem de distribuição de tablets Agapo, nas montanhas de Lesoto. Fui acompanhado pelo irmão Emmanuel Naidu, que disponibilizou sua tão necessária caminhonete 4x4 para atender às nossas necessidades. Tivemos um atraso devido a obras na estrada e, por isso, tivemos que adiar a reunião que pretendíamos realizar na quarta-feira à noite em um dos vilarejos de Lesoto.
a caminho da famosa passagem de Sani, paramos em uma loja de celulares para comprar um cartão SD para o irmão Emanuel. Quando entramos na loja, vimos os proprietários lendo um livro da palavra falada. Mais tarde, descobrimos que nossos irmãos missionários tinham acabado de visitá-los a cavalo e lhes deram os livros. Fizemos uma reserva em uma pousada católica que também serviu de acampamento base para nós. Ao chegarmos, fomos recebidos pelo irmão Ebenezer, que faz nosso trabalho missionário e atende os crentes nas montanhas a cavalo. Ele tinha outros 3 irmãos com ele também a cavalo que ele havia convertido à mensagem, e agora eles o ajudam a levar a mensagem aos vilarejos vizinhos. Vendo que era tarde demais para visitar alguém, peguei meu equipamento e fiz a apresentação aos 4 irmãos a cavalo, para que eles pudessem ter uma compreensão exata do que estava acontecendo nos bastidores e da visão da voz de Deus. Em seguida, fui até o tablet e lhes mostrei a função e os diferentes ícones para que pudessem ter algum conhecimento quando lidassem com os crentes. Saímos cedo na manhã seguinte para começar nossas visitas aos crentes. A primeira foi uma irmã que sempre abre a porta de sua cabana para os crentes que passam por ela. Foi uma grande alegria instruí-la no uso do tablet. A cada recurso que abríamos para ela, seu rosto brilhava como um holofote procurando o próximo ícone a ser aberto. Nós nos certificamos de que ela tivesse um entendimento e soubesse como abrir e procurar as mensagens. Encontramo-nos com 2 crentes que também vieram caminhando de longe da montanha para se encontrarem conosco na estrada, pois não podíamos chegar às suas cabanas com o veículo. De lá, nos reunimos com uma irmã que administra uma creche em sua cabana. Ela ficou muito animada quando lhe entregamos seu tablet. Foi assim que tivemos de percorrer nosso caminho de vilarejo em vilarejo e de montanha em montanha para levar os tablets às mãos dos crentes. Tivemos uma reunião com alguns crentes e um grupo de pastores decidiu se juntar a nós. Depois de falar com eles, decidiram participar dos cânticos. Até nos reunimos com a rainha do vilarejo, que está na mensagem há vários anos. Ela ficou muito feliz ao receber seu tablet. Um dos irmãos que conhecemos foi ameaçado de morte por um grupo de homens, porque queriam que ele se envolvesse com a corrupção, e lhe disseram para parar de divulgar a mensagem. Houve uma irmã que percorreu uma grande distância pela montanha com um bebezinho nas costas no calor, só para receber seu tablet. 58 tablets foram distribuídos, e esses foram para os crentes que estão na mensagem há alguns anos. Eu me certifiquei de que eles tivessem acesso à eletricidade para carregar seus tablets. Seria muito benéfico se pudéssemos fornecer umas 4 baterias e megafones para os 4 irmãos que iriam até os crentes a cavalo para atualizar os tablets e mantê-los totalmente carregados. Agora que as regiões que visitamos estão recebendo os tablets, o irmão Ebenezer e seus alegres homens estarão alcançando mais vilarejos nas montanhas ao sul de Lesoto. A estrada da vida nos leva, às vezes, a alguns momentos difíceis, mas o Senhor prometeu que nunca nos deixaria nem nos abandonaria. Ele está sempre atento ao que estamos passando, e é muito reconfortante quando Ele mesmo aparece e fala diretamente conosco, confirmando que está ao nosso lado em meio a tudo isso. Aqui está um desses testemunhos do irmão Paulo nos Estados Unidos. Deus os abençoe. Meu pai foi para o lar estar com o senhor há 3 meses, em dezembro. Meus pais foram casados por 42 anos, e perder meu pai foi muito difícil para minha mãe. Bem, ela me ligou agora e me contou sobre algo que o senhor fez por ela na noite passada, e depois que ela me contou, senti-me inspirado a enviá-lo a gravações A Voz de Deus. Ela tem estado sob muito estresse e nervosismo desde que meu pai faleceu, e disse que estava orando sobre isso e pedindo ao Senhor que a ajudasse. Ontem à noite, antes de se deitar, ela colocou a mensagem, O Bom Pastor das Ovelhas, mas adormeceu pouco depois de começar. Enquanto a mensagem ainda estava tocando, o Espírito Santo a acordou e no momento em que ela abriu os olhos, o irmão Branham disse o seguinte: Oh, ele não é bom? Ele é tão maravilhoso.
Se pode crer, tudo é possível. Mas depende de você crer ou não. Como está, senhora? Crê de todo o coração? Tem estado cheia de tristeza, não tem? Está muito nervosa, abatida. Acabou de perder alguém. Seu marido. É isso mesmo. Não se preocupe, Deus está com a senhora. Ele prometeu ser-lhe um sustentador. Não fique nervosa, ele tem tudo nas mãos, cara irmã. Ele a ama e a abençoará, tenho certeza. Vamos orar. Nosso bondoso Pai Celestial, abençoo esta senhorinha aqui presente, em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus. Peço que ela seja curada. Amém. Deus a abençoe, senhora. É só ter fé, não duvide. Louvado seja o Senhor. O testemunho continua. Depois que o irmão Brana disse isso, todo o estresse e o nervosismo que ela estava sentindo foram imediatamente eliminados e ela relaxou completamente. E agora está em perfeita paz. Obrigado, Jesus. Oro para que esse testemunho seja uma bênção e um incentivo a todos vocês. Sou muito grato por ser identificado com todos vocês como membros da noiva de Cristo, irmão Paul. Louvado seja o Senhor. Obrigado, irmão Paul, por enviar esse testemunho. Que bênção. Sabe, irmão Steven, do começo ao fim deste episódio, com a homenagem ao irmão Brana em seu aniversário, e vendo a importância desse ministério da voz, realmente parece que estamos lendo outro livro de Atos. Ao ouvir testemunhos como este e o da Tanzânia sobre a menina possuída por um espírito maligno e que foi expulso pela voz do nosso profeta. Que dia glorioso estamos testemunhando e creio que vai ficar cada vez maior. Amém. Não há dúvida quanto a isso, meu irmão. Bem, o Senhor estava tão atento a nós que guardou isso para nós. Sempre foi assim, mas agora, como tudo mais, está ficando cada vez mais claro para nós que tudo de que precisamos está nas fitas. Se você estiver disposto a se afastar da incredulidade da hora, como ele diz, é simplesmente ilimitado e incrível como Deus tem tudo sob controle por meio de sua palavra nas fitas. Basta apertar o play. A noiva está reconhecendo quem ela é. Ela está equipada com o que há de melhor. E ela não será derrotada. Estou muito feliz por poder dizer que sou um dos tais. Amém, também estou, meu amigo. Bom, isso quase encerra o episódio de hoje. Não podemos deixar de comentar sobre o maravilhoso fim de semana de Páscoa que todos nós tivemos. Com certeza. E que momento a noiva teve? Amém. Simplesmente não se pode superar Deus, que presença pôde ser sentida durante todo o fim de semana, especialmente durante os momentos de oração e as fitas, sabendo que eu estava unido a vocês em todo o mundo. Foi realmente um fim de semana memorável. Sim, com certeza. Isolados com Deus foi o que foi e também foi necessário. Preparamos os elementos da comunhão para mais de 600 crentes. E os testemunhos que estamos ouvindo dos diferentes grupos e das igrejas que ouvem as fitas no lar são simplesmente incríveis. Todos continuamos dizendo as mesmas coisas. Está além de palavras. Não queríamos voltar ao velho normal. Deus atendeu a todos os nossos pedidos. Os momentos de oração foram tão especiais. Foi realmente um banquete com o Rei. Com certeza foi, especialmente o início do fim de semana com a comunhão e o lava-pés foi simplesmente perfeito. Este ano, para mim, eu me senti mais tranquilo e pude desfrutar de suas bênçãos e de sua presença. E as fitas foram simplesmente além de palavras. Além de palavras, é isso mesmo. Ainda não consigo entender como é possível ouvir uma fita como aquele dia no Calvário ou o sepultamento e sentir que nunca as tinha ouvido antes? Como? É simplesmente divino.
e nós amamos isto e está mudando nossa vida. Obrigado, Senhor. Sim, Senhor. Amém. Bom, acho que podemos encerrar o episódio. Foi maravilhoso estar de volta com todos vocês depois desse abençoado fim de semana de Páscoa. Fiquem atentos às atualizações durante a semana no site brana.org, nos canais do WhatsApp e em nosso aplicativo Lifeline. E também com o novo mês de abril, que traz alguns novos questionários sobre a mensagem para vocês. Obrigado a todos por terem se juntado a nós hoje. Mal podemos esperar para nos reunirmos com vocês novamente amanhã à mesa. Se o Senhor quiser, esperamos vê-los na semana que vem. Até lá, Deus os abençoe. E Shalom. Shalom.